E aí, gente? Então, até a última aula, a gente estava conversando sobre o Getúlio Vargas. Durante os seus 15 anos de governo, boa parte desse período como um ditador, chamada Era Vargas. Uma característica muito importante sobre o Getúlio, que continuou influenciando políticos mesmo depois da sua queda, em 1945, foi o populismo. E o populismo de Getúlio influenciou tanto a política brasileira que o período democrático entre o final do Estado Novo e o início da ditadura militar em 64 ficou conhecido como República Populista. Mas afinal, o que é o populismo? O populismo é uma forma de praticar política em que o líder, normalmente um político importante com origem de elite, se coloca como parte do povo. Então, eu sou igual a você, então eu vou te proteger. Então, é esse processo de identificação entre líder e liderados que muitas vezes opõe a classe política tradicional ao candidato populista. Então, por que você vai me escolher ao invés de escolher ele? Porque eu sou diferente de todos os outros políticos que você já conheceu. Eu gosto de você. Sabe por quê? Porque eu sou como você. Uhum. Então, o populismo no Brasil foi muito, muito, muito usado. E nessa época, no período entre 46 e 64, a importância de manter as massas, de manter as multidões ao seu favor, era gigantesca. Tanto é que todos os presidentes desse período praticaram, de uma forma ou de outra, a política populista. E o populismo é mantido através de uma série de ferramentas, sendo uma das mais importantes delas justamente a propaganda. Então, a construção da imagem do bom líder. Então, ele não precisa nem ser realmente assim tão bom. Mas ele tem que parecer ser excelente. O primeiro líder desse período da República Populista foi um quase descendente de Vargas, né? Foi o general Eurico Gaspar Dutra, sim, da Via Dutra, que nos corta. Eu não faço ideia de onde que ela tá. Enfim, eu não sou boa de localização. Então, o Dutra, ele foi um forte aliado de Vargas durante todo o período da Era Vargas. Era, inclusive, seu ministro da guerra durante boa parte desse tempo. E quando Vargas foi afastado do poder para ter o processo eleitoral, o nome de Dutra ganhou muita força justamente por ter o apoio de Vargas. Não lembra que tinha a galera do queremismo? Queremos Getúlio? Pois é. Se você não pode ter Getúlio, pelo menos tenha um amigo de Getúlio no poder. Dutra começou a governar num período que a geopolítica mundial estava muito afetada pelo pós-guerra. Então, a partir de 1947, inicia-se a Guerra Fria, aquele período de disputa ideológica entre o capitalismo norte-americano e o socialismo da União Soviética. Mas antes da gente falar de Guerra Fria, a gente tem que entender um pouco mais do que estava acontecendo aqui dentro do Brasil. Você lembra que a Constituição de 1937 ela era bastante autoritária? Quando Dutra foi eleito, a Constituição que valia ainda era a Constituição autoritária de 37. Então você pode ter um país democrático com uma Constituição autoritária? Pega mal. Ainda mais uma Constituição autoritária que foi bastante influenciada pelas constituições fascistas. Os fascistas tinham acabado de ser derrotados. Você realmente vai querer ser um fascista? Pega muito mal. Então, uma das grandes missões políticas de Dutra foi de promover a redemocratização do Brasil. Começando pela convocação de uma Assembleia Constituinte que elaborou a Constituição de 1946, que era bastante liberal, então reduzia a presença do Estado no dia a dia das pessoas, e ainda assim foi um grande avanço democrático. Para o período, era uma Constituição bastante moderna.
As mulheres já podiam votar, mas ainda havia uma limitação às pessoas analfabetas. Pessoas analfabetas não participavam das eleições. Mas voltando a falar então da nossa questão da Guerra Fria. Dutra começou um processo de aproximação com os Estados Unidos. E esse processo de aproximação com o governo norte-americano acabou criando um pepino. Porque lembra que estava passando pela redemocratização do Brasil? Ficando mais liberal, mais faça o que você quer, seja uma pessoa feliz. Sim, faça o que você quer, seja uma pessoa feliz, desde que você não seja um comunista. Já em 1947, quando começou essa aproximação real entre Brasil e Estados Unidos, o Partido Comunista Brasileiro foi posto na ilegalidade. Então é muito difícil você ter um país democrático que não permite a existência de uma corrente política. É difícil. Então, o governo de Dutra foi bastante contraditório. No aspecto econômico, ele criou um plano chamado de Plano SALT. SALT era por conta das iniciais de saúde, alimentação, transporte e energia. Então, esses eram os setores prioritários aos olhos de Dutra para poder desenvolver melhor o Brasil. E o Plano SALT não teve resultados muito favoráveis, não. Ainda assim, o governo de Dutra prosseguiu por 5 anos, que era o tempo previsto pela Constituição de 46, e se encerrou sem grandes dramas. Assim, ele não foi o presidente mais popular do universo, mas também não foi o mais odiado. O que? Sucesso. Chegou até o fim do mandato. Isso não era fácil nesse período. E vocês vão ver por quê. Logo em seguida, em 1951, começou o segundo período democrático de governo de Getúlio Vargas. O segundo presidente eleito após a era Vargas foi Vargas. Vocês entenderam direito. A população brasileira elegeu democraticamente, através do seu voto direto, um ex-ditador. Então, o nível de popularidade de Vargas era realmente muito, muito alto. Não dá para discutir. Mas tem um problema. Muita dessa popularidade de Vargas não dependia apenas de ser Vargas. Ele também aplicava muito do populismo, lembra que o apelido dele era pai dos pobres? Então, o populismo era extremamente importante para Getúlio Vargas. Mas nem só de populismo sobrevive um governante. Foi justamente aí que ferrou pro Vargas. Porque ele estava acostumado a governar como um ditador. Ditador tem oposição? Se aparece alguém criticando, você faz o quê? Mata. Some com o cara. Num governo democrático, você pode fazer isso? Em outras palavras, ferrou. Getúlio não sabia como governar em um sistema verdadeiramente democrático. Ele era muito dependente das práticas fascistas e das práticas repressivas. Quando ele encontrou um Congresso ativo e contrário a ele, e uma população organizada de forma independente, Getúlio se ferrou. Sério. Porque ele não tinha apoio popular suficiente para se manter estável, porque sem um Congresso favorável, ele não conseguia aprovar as leis que favoreciam o povo. Então, como é que você é o pai dos pobres se você não faz nada por eles? É pai omisso? Você gosta do pai que não aparece para nada? Então, Getúlio começou a ter muitos problemas por conta disso. A população já não apoiava integralmente. Por quê? Pô, a gente votou em você para voltar a ter uma boa condição de vida. Qual é? Você não tá fazendo nada. Tava fácil, não. Mas Getúlio ainda tinha seus jeitinhos meio ditatoriais.
Em agosto de 1954, ocorreu um atentado contra a vida de um crítico de Getúlio Vargas. O nome desse cara era Carlos Lacerda. Ele era um jornalista e político opositor de Vargas. Criticava Vargas adoidado, era tipo hobby, sabe? Acordei hoje, eu vou falar mal do Getúlio. E quando Carlos Lacerda começou a receber ameaças de morte, um grupo de militares favoráveis ao Lacerda se ofereceu para fazer a segurança privada dele. Quando aconteceu o atentado na rua Toneleiros, que era onde Lacerda morava, o jornalista em si foi ferido com, literalmente, um tiro no pé. Ele tomou um tiro no pé. Em compensação, um dos seguranças do Lacerda, que era um membro da aeronáutica, morreu. E isso já seria algo bastante desconfortável para o presidente, né? Um crítico dele sofrendo uma tentativa de assassinato. Mas piorou, porque à medida que as investigações foram desenrolando, descobriram que o provável mandante do crime era o guarda-costas pessoal de Getúlio, amigo de confiança do presidente. Aí já fica mais complicado, né? Falar, ops, não sabia de nada. Pode até ser que ele realmente não soubesse. Nunca descobriremos. Porque Getúlio fez uma promessa para o irmão dele. Falou que do Catete, então o Palácio Presidencial no Rio de Janeiro, ele só sairia morto. E no final de agosto de 54, quando ele já estava sofrendo enorme pressão para renunciar ao cargo, foi exatamente isso que Getúlio Vargas fez. Ele cometeu suicídio no seu gabinete presidencial, com um tiro no peito. Ele escreveu a Carta Testamento, que seria publicada nos jornais para a população ter acesso, culpando a imprensa pela sua morte e seus inimigos políticos, o que causou uma comoção gigantesca entre a população. As imagens do funeral dele parece, sei lá, carnaval em Copacabana, sabe? Lotado. No final das contas, Getúlio Vargas se tornou um dos políticos mais influentes da história do Brasil. E a frase da sua Carta Testamento, que é "saio da vida para entrar para a história", é uma também das mais famosas no Brasil. E ele estava certo, né? Entrou para a história. Mas Vargas deveria ter governado até 1956, o que não aconteceu. Quem assumiu o cargo logo em seguida foi o seu vice-presidente, o Café Filho, que, por conta de uma característica muito interessante da Constituição de 46, era, na verdade, do partido opositor a Vargas. Porque, pela Constituição de 46, não era eleita uma chapa. Então, presidente e vice combinados. Você votava em presidente e você votava em vice. Então, podia acontecer de ser o presidente de um partido e o vice-presidente da oposição. Super amigável, né? E era mais ou menos esse o caso. Então, Café Filho, quando ele começou o governo, não era tão contra, assim, Getúlio Vargas, mas estava bastante contra Getúlio Vargas. E à medida que o projeto, que o período de governo foi desenrolando, foram organizando as eleições que aconteceriam no final de 56 para substituição do presidente. E aí que a coisa ficou feia. Porque a UDN, União Democrática Nacional, que era o partido contra Getúlio Vargas e seus apoiadores, achava que deveria existir uma chapa única, por acaso da UDN, para evitar a cisão política no país. Quem não concordou com isso? Os outros partidos, né? Claro. E aconteceu uma disputa eleitoral e quem venceu foi o Juscelino Kubitschek, que era justamente do partido favorável a Getúlio Vargas. Tipo, pô, o Getúlio já morreu. Pra que continuar com essa palhaçada toda? Deixa. Vamos acabar com o trabalhismo.
Quem não estava a fim de acabar com o trabalhismo? JK. E muitos aliados dele. Café Filho saiu do governo por problemas de saúde e quem assumiu o cargo foi um cara chamado Carlos Luz. Foi o presidente que passou menos tempo no poder na história do Brasil. 3 dias. Por quê? Quando Carlos Luz assumiu o poder, a UDN começou a organizar um golpe de Estado para impedir a transição de poder para o JK. Juscelino Kubitschek, mais conhecido como JK, porque o nome dele é horroroso de escrever. Eu sempre tenho que colar. Eu nunca lembro como é que escreve direito. Enfim. Carlos Luz sofreu um golpe de Estado pelo chamado Movimento 11 de Novembro, que ganhou o apelido de golpe preventivo. Então dá um golpe para evitar o golpe, porque Brasil, golpe. Vamos dar um golpe, porque golpe. E aí, golpe? Nossa política é bastante complicada, né? Então, através do golpe preventivo, foi possibilitado que JK iniciasse o seu governo em 1956. E até 1961, ele conseguiu concluir o governo. Olha que lindo, que inusitado para o período. Então, até 1961, ele promoveu a sua política desenvolvimentista no país. Então, do mesmo jeito que o Dutra criou o plano SALT, o JK criou o plano de metas. Então, que era uma série de metas para a melhoria da economia e da sociedade brasileira. O objetivo maior era sacudir o país agrário. Ai, chique. Vocês já devem ter ouvido o slogan dele em algum canto, que era 50 anos em 5. Então, o JK planejava que o Brasil crescesse o equivalente a 50 anos em seus 5 anos de mandato. Também enormes investimentos na área de transporte e no incentivo à industrialização. E foi nessa época que o Brasil se tornou extremamente dependente de carros, porque foi parte do projeto de industrialização do JK. Foi de propósito. JK, ele queria que as empresas multinacionais entrassem no Brasil. Qual foi a primeira a mostrar interesse? A indústria automotiva. Com os carros querendo entrar no Brasil, você precisa do quê? Estrada. Você vai andar de carro no meio da terra? Não, desagradável. Foi também sendo criada a necessidade de ter um carro particular, através do enfraquecimento da rede de transportes públicos, especialmente da rede ferroviária. Então, o Brasil não tem trem, e o Brasil não tem trem é de propósito. E é tudo culpa do JK. Mas como a sua meta principal, a sua grande coroação, estava a construção de uma nova capital para o Brasil, também conhecida hoje em dia como Brasília. A localização de Brasília, bem no centro do país, tem relação direta com o plano desenvolvimentista de JK, que era de interligar todas as regiões do Brasil. Se você tem uma capital bem ao centro, então você estaria mais próxima de todas as áreas importantes do país, o que possibilitaria o desenvolvimento por igual, irradiando a partir de Brasília. Não rolou. Mas o que foi muito positivo para os políticos lá de Brasília foi o afastamento das massas do centro de tomada de decisões. Quando a capital federal era no Rio de Janeiro, tinha muita gente por perto. A partir do momento que foi lá para Brasília, a grande parte da população está afastada da prática do poder. Então, não tem tanta facilidade de se manifestar. Mas Getulinho morreu, JK terminou o governo e deixou uma dívida do tamanho do mundo para o Brasil. Porque construir uma capital em menos de 5 anos não é algo exatamente barato, né? Convenhamos. E esse projeto de industrialização tão acelerado de JK acabou criando uma desigualdade social muito grande no Brasil. O que aí sim abriu espaço para a oposição.
mas não foi aquela oposição tão tradicional. E sim um cara chamado Jânio Quadros. Jânio Quadros teve uma carreira quase meteórica. Ele começou como prefeito e chegou a presidente assim. Com o apoio da UDN, ele foi eleito presidente com a promessa de varrer a corrupção do Brasil. O símbolo do Jânio Quadros era a vassoura. O jingle do Jânio Quadros falava da vassoura. Era varre, varre, vassourinha, varre, varre a bandalheira. Que o Brasil já está cansado de viver desta maneira. Ó, que chique. Então, sim, ele era apaixonado pela vassourinha. Tem fotos dele com a vassoura. Fantástico. Então, foi eleito para acabar com a bandalheira e com a corrupção no Brasil. E ele fez o quê? Acabou com os desfiles de biquíni. Uhum. Essa foi uma das grandes medidas moralizadoras de Jânio Quadros, acabar com desfiles de biquíni na televisão. Quando o Jânio Quadros assumiu o governo, ele, na verdade, teve problemas bastante sérios, justamente por ter uma política interna e externa confusa. Internamente, ele mantinha uma política extremamente conservadora, principalmente do ponto de vista moralista. Então, por exemplo, proibindo jogos de apostas em briga de galo, a questão dos biquínis. Enquanto na área externa, lembra que a gente estava num pequeno momento do mundo chamado Guerra Fria? Pois é. Ele resolveu que não queria escolher lados. Vou seguir meu próprio caminho, vou ser diva. Ferrou. Por que ferrou? Justamente porque os Estados Unidos começaram a ficar assim. A União Soviética estava recebendo de braços abertos. Yay! Comércio! Jânio Quadros chegou, inclusive, a mandar o seu vice-presidente para a China, uma república socialista que começava a fazer um comércio com alguns países. Então, o Jânio Quadros mandou o Jango, seu vice-presidente, Jango, João Goulart, para a China para fazer tratados econômicos. Então, nisso já estava todo mundo meio tipo, Jânio Quadros, meu filho, tá tudo certo? Tá tudo bem? Ameaça comunista, ameaça vermelha, não? Aí que Jânio resolveu, vamos ferrar de vez com as coisas. E se a gente desse um prêmio pro Che Guevara? Vocês sabem quem que é o Che Guevara? Além de estampa de camiseta de universitário de humanas, Che Guevara foi um grande guerrilheiro sul-americano. Um dos grandes responsáveis, inclusive, pela Revolução Cubana, que transformou a ilha de Cuba em uma república socialista, dando poder ao Fidel Castro. Então, Che Guevara, naquela época, ainda era ministro da Economia de Cuba. E Jânio Quadros achou que seria uma ideia brilhante homenagear Che Guevara. Deu uma medalha pro cara. Tem fotos dos dois juntos. Super fofo. Depois dessa, ele começou a sofrer muita pressão para renunciar. Tipo, o que você tá pensando? Na verdade, não tanto para renunciar, mas pra, tipo, tome tento. Para de fazer palhaçada, vamos brincar direito. Mas aí, Jânio Quadros resolveu renunciar. Existem algumas teorias sobre esse pedido de renúncia do Jânio Quadros. Uma razoavelmente aceita entre historiadores é que essa foi uma tentativa de golpe dada por Jânio Quadros. Porque o Jango era um antigo aliado de Getúlio Vargas e acusado pelos setores mais conservadores do Brasil de ser um comunista sujo, morra. E ele achava que, ao renunciar, para evitar que Jango assumisse o poder, essas forças mais conservadoras iam falar, não, Jânio, fique, por favor, nós precisamos de você. E ele poderia assumir sem ter que ficar lidando com as críticas que ele estava recebendo o tempo todo. Mas o que aconteceu? Jânio renunciou, a galera falou, até mais, colega, boa sorte, volte a ser professor, não nos importamos com você.
E assim terminou o governo de Jânio Quadros, iniciado em janeiro de 1961 e encerrado em agosto daquele mesmo ano. A renúncia de Jânio Quadros desencadeou uma crise política muito violenta no Brasil, mas sobre isso a gente vai falar um pouco na próxima aula. Então, obrigada por terem assistido e qualquer dúvida que vocês tiverem é só me procurar. Até mais!